Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Bateram no nosso carro e agora eu vou contar para você o passo a passo dos procedimentos que nós tomamos, das diferenças sobre seguro que nós temos aqui. Eu não conhecia praticamente nada a respeito da burocracia, do que fazer, aonde ir, o que tem que ser feito no caso do acidente. Quando a pessoa tem seguro, quando não tem seguro, são várias situações, várias nuances que eu vou explicar tudo para você. Você vai sair daqui sabendo exatamente como proceder ou avisar, ensinar algum amigo seu, um parente, sobre o que fazer após um acidente de automóvel, que eu espero que você nunca precise, tá bom? Mas acompanhe esse vídeo até o final para não perder nada, logo depois da vinheta. Meu pai cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Uchoa, juntamente com a minha digníssima esposa, a comandante Thay, e a nossa pequena M de 9 anos, mostramos várias coisas aqui nesse canal, principalmente do Algarve. Nós residimos aqui no Algarve, na cidade de Portimão, no sul de Portugal, o lugarzinho mais quente de Portugal, 300 dias de sol ao ano. Já moramos anteriormente por 2 anos e meio em Viseu, que é no centro, um pouquinho mais frio, mais acolhedor. Tem muita coisa bacana aqui nesse canal para você acompanhar. E você que está querendo vir morar em Portugal, comprar seu imóvel ou investir em Portugal, eu sou consultor imobiliário habilitado e especializado aqui no Algarve. Me procura que eu vou orientar e dar suporte em toda essa etapa. Então vamos ao vídeo e o passo a passo, desde o início, o que aconteceu conosco nessa questão do acidente. Vou explicar primeiro a parte legal. Desde que um veículo tenha matrícula aqui, registrado na União Europeia, tem que ter um seguro. É obrigatório ter seguro contra terceiros, é de responsabilidade civil, tá? Então é como nós conhecemos aí no Brasil, como seguro contra terceiros. Esse é obrigatório, esse não tem jeito, você tem que fazer. Seu carro, não importa o ano, do mais velhinho ao mais novo, todos têm que ter seguro contra terceiros. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque caso ele provoque algum acidente, ele está coberto, tem condições de pagar o estrago que fizer, e eu vou explicar os valores que essas apólices têm que ter no mínimo, que são valores bem substanciais. Agora tem uma implicação muito grande, se é obrigatório ter o seguro, quem não tem o seguro pode receber uma multa muito pesada, é a apreensão do carro de imediato. Se pegarem você sem seguro, tem que apreender o carro, porque ninguém pode andar sem seguro. Então, de imediato o carro é apreendido. Você vai receber uma multa, tanto financeira, pontos na carteira e pode até receber a pena de prisão. Então, o estrago é grande se você não tiver esse seguro obrigatório. Então, por si só, tem que estar com seguro. E eu vou explicar para vocês também sobre valores. Os valores desse seguro obrigatório até relativamente baixo, para que você possa estar sempre garantido com esse seguro do seu carro. Ele também dá direito a você trazer, o seu carro quebrou lá numa outra cidade ou até mesmo nesses países, que ele vale por cerca de 30 países, um pouquinho mais de 30 países aqui em toda a Europa. Então, o carro quebrou na França, esse carro vai voltar ou vai para uma oficina, então tem direito ao reboque nesse sentido. Uma série de coberturas, além do outro seguro normal, que eu também vou explicar, porque nós temos 2 carros, um tem um seguro mais completo e o outro somente o obrigatório, e vou destrinchar isso tudo para você. Mas já está valendo o quê? Se inscrever nesse canal, deixar o like, compartilhar para aquele amigo que quer vir morar em Portugal, que já mora aqui, não sabe desses detalhes, ou sabe só a metade da história. Então todo mundo precisa saber exatamente como funciona o seguro, até para que você não tenha prejuízo financeiro nesse sentido. Então, em Portugal existem várias modalidades de seguro de automóvel disponíveis, cada um com diferente nível de cobertura. As principais modalidades é o seguro de responsabilidade civil, este é o seguro obrigatório por lei que cobre danos causados a terceiros em caso de acidente. E o seguro contra todos os riscos, que aí nós falávamos no Brasil, que era o seguro completo, é o geral, né? Que você tem uma modalidade opcional que oferece cobertura mais abrangente, incluindo o próprio veículo, furto, incêndio, intempéries da natureza, que é o caso do nosso carro mais novo. O nosso carro mais antiguinho, que é um Picasso do ano 2000, salvo engano, 2001, é o carro que nós compramos quando chegamos aqui em 2018, foi o carro que compramos com 10, 15 dias, compramos esse carrinho. Está conosco até hoje, é o carro, digamos, é o nosso segundo carro, sempre está servindo. Por exemplo, nosso carro foi para a oficina agora, o principal, e ele nos dá suporte
é ótimo para isso, sempre ter dois carros, uma família, isso é muito essencial. Quanto é que esse seguro é obrigatório, Henrique? Bem, esse Picasso, não sei se está caro, se está barato, até porque eu pago esse seguro recorrentemente, eu vou renovando automaticamente, então não vou negociar, que é uma forma de você tentar ver também várias seguradoras, quanto ela vai te cobrar. Eu pago nele 305 euros por ano, dividido em duas parcelas, tá? O Picasso eu tenho dividido em duas parcelas, de 305, e cobre o seguro de responsabilidade civil. O que tem nesse seguro de responsabilidade civil? Vou mostrar para vocês. Esse seguro de responsabilidade civil, veja bem, gente, ele tem um valor de 7.750.000 euros. Isso mesmo, 7.750.000 euros. Divididos da seguinte forma: para danos materiais por acidente, 1.300.000 euros. Eu acho que dá para pagar uma Ferrari, não dá? Se bater numa Ferrari, vai estar coberto nesse seguro. E danos corporais por acidente, os danos de hospitais e etc., 6.450.000. Então, ele consegue cobrir despesas de 6.450.000 para danos corporais e os materiais 1.300.000. Então, é uma cobertura bem abrangente, com 300 euros, e todo mundo é obrigado a ter. Então, se você vê um carro trafegando por aí, pode ter certeza que é muito difícil ter um carro sem seguro, porque se for pego, o negócio vai ficar feio para o lado dele. A multa pode variar de 500 até 1.500 euros e todas aquelas implicações que eu já falei, que pode dar até pena de prisão, dependendo da situação. E o outro seguro mais abrangente, que eu vou falar agora do nosso Peugeot, que é um carro mais novo, é um carro que está financiado, eu optei por fazer um seguro mais abrangente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que ele cobre. De toda aquela parte, né, que é obrigatória, que é o limite de danos morais por 1.300.000, limite de danos corporais de 6.450.000, ele também está coberto por furto e roubo, colisão, né, raio, explosão, catástrofes da natureza, ele tem atos de terrorismo, vandalismo, sabotagem, eu tenho quebra de vidros, eu tenho uma série de outros benefícios nesse seguro, porque está financiado e por ser um carro mais novo. Isso é muito útil. A franquia é extremamente baixa. Por exemplo, no começo desse processo que eu vou contar para vocês que aconteceu do acidente para a gente, a franquia dele é de 250 euros, ou seja, eu precisava pagar 250 euros para ter um conserto daí para frente. Se fosse um conserto muito mais caro, que esse reparo vai dar quase 1.000 euros da porta que foi condenado e mais a pintura da estrutura ali da porta onde foi batida. Então, por 250 euros eu conseguiria fazer isso, pagar a franquia. Mas por que você não pagar a franquia? Você perde bônus, assim como no Brasil, vai diminuindo a tua bonificação conforme você vai usando o seguro, tá? Então, por isso que eu tenho que tem o obrigatório, outro que tem um completo, para que eu possa estar coberto, já que é um carro financiado. O seguro desse carro mais novo, desse Peugeot 308 que nós temos, ele está quase 500 euros, 495 euros, dividido em 4 parcelas. Eu pago trimestralmente, ele é descontado na minha conta corrente, sai ali um pedacinho e ele fica coberto a cada 3 meses e renovando automaticamente. Eu recebo um documento que eu vou mostrar aí para vocês, que se chama Carta Verde, porque no passado ela já foi verde, a cor do papel, hoje não é mais, hoje é branco, mas ainda continuam chamando Carta Verde, e a cada 3 meses eu vou recebendo. Aí aparecem os países onde essa Carta Verde cobre, toda essa pólice que eu mostrei de 7.750.000 tem cobertura nesses países: Reino Unido, França, Estados Unidos, França, Espanha. São vários países aqui na Europa onde isso está coberto. Isso é também muito bom, não está restrito a Portugal. Isso vai além fronteira, tá? E o que aconteceu? Os carros estavam parados, próximo à casa da mãe da comandante, e quando saiu o carro estava amassado. Amassado por quem? Por um outro carro, que eu vou tentar mostrar aí para vocês nas imagens. É um carro de serviço e estava parado exatamente ali. Quando chegou, o nosso carro chegou, esse carro já estava parado lá. Saiu, esse carro já não estava mais lá, e ficamos tentando encontrar esse carro, o que aconteceu quase 2 semanas depois.
Nesse meio tempo, por não achar que não íamos mais ver esse cidadão ia sumir, acionei o seguro. Nessa que eu acionei o seguro diz, numa grande diferença aqui em Portugal para o Brasil, disse, ó, escolha a oficina que você quer. Então, ou seja, aqui a gente escolhe a oficina. Eu, como já conheci uma oficina de pintura, que é um brasileiro que faz no município vizinho aqui, no município de Lagoa, fui até ele, peguei o cartãozinho dele, entreguei para a minha seguradora, foi marcado um dia da peritagem, como eles falam aqui, a perícia foi lá, olhou o carro, avaliou quanto seria o gasto para aquilo, que a porta foi condenada, e pronto, aguardei a autorização do serviço. Até a autorização do serviço demorou mais um pouquinho, uma semana, foi quando nós encontramos novamente o carro parado no mesmo lugar, porque tem um restaurante próximo, e ali conversamos com o cidadão, olha aqui, aconteceu isso, aquilo outro, pegaram a sua matrícula, mas a gente não conseguia encontrá-la, queríamos fazer um negócio mais amigável. E o cidadão não queria, não fui eu. Quando ele estava saindo, para nossa sorte, ele fez a mesma cagada com outro carro que estava estacionado atrás. Ele solta o freio de mão, o carro dele desce, dá uma porrada no carro de trás e ele vai embora, nem percebe, porque é um carro muito robusto, né? Ele nem percebeu. E eu estava filmando na hora que ele saiu. A Thay já tinha até saído de perto, entrou para casa da mãe dela. E eu estava lá fora, vi, aqui, só acabou de fazer a mesma coisa. Ele, deve ter sido isso mesmo. Bem, e aí, nesse momento, é que entra um documento que não existe aí no Brasil, que é a declaração de acidente, a declaração amigável de acidente de automóvel. Vou botar aí na tela, que é este documento que deve andar sempre no porta-luva do carro, para que você, infelizmente, se precisar usar, tenha ele na mão. Também existe ele eletronicamente, mas preenche-se as duas colunas, coluna A, coluna B. Aí na tela tem com as informações do veículo, as informações de cada condutor, quem foi lesado ou não, os dois. Isso em declaração amigável. Datar, botar todos os dados. Aqui embaixo, você consegue fazer um croquis de como aconteceu, como o carro estava parado, em que situação foi o acidente. Na parte de trás, você consegue explicar mais alguma coisa, detalhar mais e deve detalhar mais o que aconteceu, que é para embasar a seguradora sobre esse acidente. Na coluna do meio tem várias circunstâncias, tá, que você vai ter que colocar sobre cada estado do veículo, como é que estava, o que aconteceu. E com isso, você tem duas vias, você vai entregar cada um vai ficar com uma via, entregar imediatamente para a sua seguradora. E para que serve então essa declaração amigável de acidente? A declaração amigável de acidente é um documento que agiliza o processo de gestão de sinistro quando os condutores envolvidos estão de acordo. Entre as principais vantagens da declaração amigável de acidente maior celeridade, elimina a necessidade de chamar as autoridades, né? Você faz a gestão do sinistro muito mais tranquilamente e isso ajuda bastante, tá? Cada um assinou ali. Esse cidadão nessa hora assinou essa declaração amigável. Mandei para a minha seguradora novamente, cancelou aquele meu informe anterior, que tinham batido, eu não sabia quem era, eu ia arcar com a franquia e perdeu o bônus na renovação, né? Eu ia ter um acréscimo no meu seguro quando fosse renová-lo, porque eu utilizei o seguro. Isso é normal em qualquer lugar. Mas aí mandei essa declaração, acionar o seguro do outro carro e ele disse que não era ele. Não tenho certeza. Ou seja, passado mais algum tempinho, uma semana e meia, me procurou o perito do seguro dele, que são empresas distintas, veio até aqui em casa, fez as medidas para lá e para cá e chegou à conclusão que foi ele mesmo culpado, que foi as características todas eram do embate do carro dele. Beleza? Foi levar este carro para o conserto e lá está. Agora, se de repente você não conseguisse achar, ou se ele não tivesse seguro, vamos lá umas situações. A pessoa que não tem seguro, você não tem seguro, você foi pego na rua, você provocou um acidente. Está tudo tranquilo em relação a gastos. A pessoa que foi lesada, ela vai ter como entrar no Fundo Garantia Automóvel, FGA, e esse fundo de garantia vai pagar as despesas. É lógico que depois vão vir para cima de você para que você pague todas essas despesas, né? Então, nunca os envolvidos não vão sair no prejuízo. Sai no prejuízo você que só não tem seguro próprio, né? Contra riscos próprios do seu carro. O outro que foi lesado lá e você não tem seguro, vai ser consertado
resultado do carro dele. A mesma coisa se acontecer com você e bater em você e a pessoa não tem seguro. Então, existe essa FGA, anotem essa sigla, é o Fundo Garantia Automóvel. Isso vai cobrir todas as despesas de automóvel, mesmo não tendo seguro, o culpado não tendo seguro, ok? Isso aí é muito bom. É questão de não achar o automóvel, pela placa você consegue, tem no site, você consegue saber qual é a seguradora e tentar correr. Se alguém anotou a placa, isso também é uma forma. Se você tiver que fazer o preenchimento da declaração amigável, que você testemunha, fotografia de todo o local, filmagem, tudo isso vai ajudar a sua seguradora a poder acionar e fazer a perícia, que a perícia daqui foi uma coisa, inclusive, muito interessante, séria e conclusiva, né? Não ficar aquele negócio querendo ajeitar para uma seguradora ou para outra. Essa questão de seguradoras distintas, perícias distintas, chegaram a uma conclusão, foi até rápido. Agora, se você tiver que participar ao fundo de garantia do automóvel, você tem 30 dias para fazer isso, para danos materiais. Tá? Então tem que ser célere. Essas são informações que eu encontrei no e-Portugal, o portal oficial, para poder trazer de embasamento aqui. Tá? 7.750.000, e-Portal, você vai ter todos os detalhes de como proceder esse FGA. Se tiver danos, salvo engano, aquelas despesas médicas, acho que são 45 dias para participar, que o FGA vai também fazer essa cobertura e depois vai correr atrás do prejuízo para aquele que causou o dano. Então, esses são os procedimentos que você tem que tomar, que você deve tomar. Eu espero que não aconteça com você, mas agora já sabe o que tem que fazer, sempre está com o seu livrinho na mão, assinou todo mundo. Se não, chame sempre a autoridade policial. Não concordou, não assinou isso aqui, que também não é obrigatório ele assinar, ele não concordou, você faz o teu lado, explica tudo, manda para a seguradora fotos, imagens, etc. Vai servir. Com a autoridade policial no local, isso aqui é dispensável, tá? Você não vai precisar preencher a declaração amigável, porque a autoridade policial vai ter todo o procedimento de peritagem ali na hora e pronto. Isso aí você vai usar depois e mandar para a sua seguradora. Então, já valeu muito a inscrição nesse canal, eu tenho certeza, para ter informações desse tipo que vai fazer você economizar, saber como proceder e outras coisas mais que você vai passar aqui em Portugal. Se inscreva, deixe o like, compartilhe com todos os seus amigos que querem vir para Portugal ou que já moram aqui para saber de mais essa dica. Muito obrigado e até a próxima.